O clique suave da fechadura da porta do meu escritório foi o único som que quebrou o silêncio da casa às 2 da manhã. Eu estava exausto, com os ombros pesados pelo peso de uma semana de negociações de 80 horas, mas um sorriso cansado se formou em meu rosto. O contrato estava fechado. Um contrato que não apenas garantiria o futuro da minha empresa de arquitetura por 5 anos, mas também pagaria a hipoteca da casa dos nossos sonhos, financiaria as férias na Europa que minha esposa Juliana tanto queria e finalmente me permitiria tirar uma folga de verdade. Entrei em nosso quarto, esperando encontrá-la dormindo, talvez com um livro caído sobre o peito. Em vez disso, a luz do abajur estava acesa e ela estava sentada, ereta, com uma expressão que eu conhecia muito bem. Era a sua máscara de nobre sofrimento, a mesma que ela usava sempre que estava prestes a me transformar no vilão da nossa história. "Precisamos conversar, André", disse ela com a voz perfeitamente calibrada para soar frágil, mas firme. Sentei-me na beira da cama, meu corpo protestando. "Ju, eu sei, cheguei tarde, mas eu consegui. O projeto Ferraz foi nosso. Estamos seguros, meu amor, por anos." Eu esperava um lampejo de alívio, talvez até de felicidade. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas de crocodilo. "É sempre sobre o trabalho, não é? O projeto, o contrato, a empresa. E eu, André? Onde eu fico nisso tudo?" "Do que você está falando?" perguntei, a confusão começando a perfurar minha exaustão. "Eu faço isso por nós, pela vida que construímos." "Não", ela retrucou, o tom agora ganhando uma ponta de aço. "Você faz isso por você, pelo seu ego. Eu não aguento mais, André. Eu me sinto sozinha, abandonada. Eu quero o divórcio." A palavra caiu no silêncio do quarto como uma pedra. "Divórcio." Ela continuou, sua voz agora um monólogo ensaiado sobre suas necessidades não atendidas, sua solidão, como eu a havia forçado a procurar conexão em outro lugar. Ela me culpou por tudo, pelas noites em que ela se sentia invisível, pelos jantares silenciosos, pela distância que havia crescido entre nós. Ela se pintou como uma vítima trágica da minha ambição. Eu a ouvi sem interromper. Meu rosto permaneceu uma máscara de calma, uma serenidade que parecia confundi-la. Ela esperava que eu implorasse, que eu gritasse, que eu prometesse mudar. Em vez disso, quando ela finalmente terminou seu discurso, eu apenas assenti lentamente. "Entendo", eu disse, com a voz tão calma que a assustou. "Se é isso que você quer, Juliana, então vamos fazer do seu jeito." O que ela não sabia, o que ela não podia imaginar, era que eu já sabia de tudo. Eu sabia sobre Ricardo, seu instrutor de tênis com um sorriso fácil e um gosto por uísques caros que ele não pagava. Eu sabia dos almoços com amigas que se estendiam por tardes inteiras em quartos de hotel. Eu sabia porque, há 3 meses, eu havia parado de confiar nas palavras dela e comecei a confiar na tecnologia. As pequenas câmeras quase invisíveis que instalei em nossa sala de estar, na cozinha e no corredor do quarto, não haviam apenas capturado a traição dela. Elas haviam gravado a verdade. E essa verdade, compilada em um pendrive que já estava em um cofre na posse do meu advogado, era muito mais devastadora do que ela jamais poderia imaginar. Ela achava que estava encerrando nosso casamento. Na realidade, ela estava apenas começando a trilhar o caminho para a sua própria ruína. Quando conheci Juliana, há 10 anos, eu era apenas um arquiteto júnior com um portfólio cheio de sonhos e uma conta bancária quase vazia. Ela era vibrante, cheia de vida, uma galerista de arte com um olho para a beleza e um riso contagiante. Nós nos apaixonamos rápida e profundamente. Ela acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. "Você vai construir catedrais, André", ela costumava dizer, traçando os projetos em minha prancheta com o dedo. E por um tempo essa crença mútua foi o alicerce de tudo. Casei-me com ela não apenas porque a amava, mas porque ela era minha maior defensora. Os primeiros 5 anos foram uma luta. Eu trabalhava dia e noite para construir minha própria firma, Santos Arquitetura. Cada projeto era uma batalha, cada cliente uma conquista. Juliana estava lá, ao meu lado, trazendo café para o escritório improvisado em nosso pequeno apartamento, celebrando cada pequena vitória com uma garrafa de vinho barato e um otimismo sem fim. Então, as coisas começaram a mudar. A empresa decolou.
Primeiro um projeto residencial de destaque, depois um contrato comercial, e, de repente, a Santos Arquitetura era um nome conhecido em São Paulo. O dinheiro começou a entrar, mais do que jamais sonhamos. Saímos do nosso apartamento apertado e compramos a casa dos nossos sonhos no Morumbi, uma estrutura modernista de vidro e concreto que eu mesmo projetei. Trocamos o vinho barato por rótulos franceses e as férias em praias locais por viagens à Toscana e Kyoto. Eu trabalhava mais do que nunca, mas o motivo havia mudado. Não era mais pela sobrevivência. Era para dar a Juliana tudo o que eu achava que ela merecia. Eu via o brilho em seus olhos quando lhe dei o SUV importado, o sorriso quando lhe entreguei o cartão de crédito sem limites, o prazer quando ela redecorou nossa casa pela terceira vez em 2 anos. Eu pensava que estava construindo a felicidade dela, tijolo por tijolo. O que eu não percebi foi que, enquanto eu construía nosso império, a mulher pela qual eu me apaixonei estava desaparecendo. O riso dela tornou-se um pouco mais forçado. Seu interesse em meu trabalho diminuiu. As conversas sobre projetos e design foram substituídas por reclamações sobre a empregada ou fofocas sobre o círculo social de esposas ricas em que ela agora transitava. A culpa, claro, foi jogada em mim. Você nunca está em casa, ela dizia, mesmo quando eu estava sentado à mesa de jantar, exausto, tentando acompanhar suas histórias sobre uma festa beneficente ou um novo spa. Você está sempre cansado, André. Você não é mais divertido. Eu tentei. Eu realmente tentei. Tirei folgas que não podia. Agendei jantares românticos que acabavam com ela olhando o celular. Planejei viagens que pareciam mais uma obrigação do que um prazer. Mas nada era suficiente. A distância dela crescia na mesma proporção que nosso saldo bancário. Ela se matriculou em aulas de tênis, aulas de yoga, aulas de culinária. Sua vida social se tornou um turbilhão de atividades das quais eu nunca fazia parte. Eu me tornei o provedor ausente, o caixa eletrônico conveniente cuja única função era financiar o estilo de vida que, ironicamente, a estava afastando de mim. O ponto de virada, a decisão de instalar as câmeras, não foi um impulso. Foi o resultado de 1000 pequenos cortes. Foi o dia em que cheguei em casa mais cedo para surpreendê-la e encontrei um recibo de um hotel de luxo no centro da cidade na bolsa dela, de um horário em que ela deveria estar em sua aula de cerâmica. Quando a confrontei, ela riu e disse que era de uma amiga que havia pedido para ela guardar. A mentira foi tão descarada, tão insultuosa em sua simplicidade, que algo dentro de mim se quebrou. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei no meu escritório, o zumbido do computador preenchendo o silêncio, e pesquisei. Câmeras de segurança discretas, ativadas por movimento, com upload para a nuvem. 2 dias depois, enquanto ela estava em um retiro de fim de semana com as amigas, eu as instalei. Colocá-las foi um dos atos mais dolorosos da minha vida. Parecia uma traição, uma violação do santuário que era nosso lar. Mas a necessidade de saber a verdade, de parar de ser feito de tolo, era mais forte. Eu não tive que esperar muito. As primeiras gravações apareceram 2 dias depois. Eram piores do que eu imaginava. Não era apenas o ato físico da traição. Era a intimidade casual, a forma como Ricardo, o instrutor de tênis, se servia do meu uísque de 25 anos como se fosse dele. Era a maneira como Juliana ria das piadas dele sobre mim, sobre meu foco obsessivo no trabalho, sobre meus ternos cinzas e chatos. A pior parte foi ouvir suas conversas. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam planejando um futuro. Um futuro construído com o meu dinheiro. Depois que o André fechar o projeto Ferraz, ele vai estar mais relaxado. Ouvi Juliana dizer em uma das gravações, enquanto ela e Ricardo estavam aninhados em meu sofá, o mesmo sofá que eu escolhi. Vou convencê-lo a me dar um investimento para uma nova galeria de arte. Podemos usar o dinheiro para dar a entrada em um lugar nosso. Ricardo sorriu, beijando-a. Você é brilhante, meu amor. E ele? Ele nunca vai suspeitar de nada. Está ocupado demais sendo o grande arquiteto. Aquela frase ecoou em minha mente por dias. Ocupado demais sendo o grande arquiteto. A mesma ambição que ela uma vez celebrou agora era a arma que ela usava contra mim, a justificativa para sua traição e ganância. Eu não a confrontei.
Em vez disso, tornei-me metódico. Todas as noites, depois que ela ia para a cama, eu ia para o meu escritório e assistia aos episódios diários da minha vida desmoronando. Eu baixava os vídeos, catalogava-os por data e os salvava em um disco rígido criptografado. Eu reunia extratos bancários, recibos de cartão de crédito, provas de todas as compras extravagantes, cada viagem, cada luxo que meu trabalho duro proporcionava. Contratei o melhor advogado de divórcio de São Paulo, o Dr. Carlos Monteiro, um homem cuja reputação no tribunal era lendária. Em nosso primeiro encontro, não disse uma palavra. Apenas coloquei o pendrive sobre sua mesa de mogno polido. Ele o inseriu em seu laptop, colocou os fones de ouvido e assistiu. Por 20 minutos, sua expressão passou de profissionalismo impassível para surpresa, depois para uma raiva fria e controlada. Quando ele terminou, ele tirou os fones de ouvido e me olhou. "Senhor Santos", disse ele, com a voz baixa e precisa, "isso não é um processo de divórcio, isso é uma demolição. E nós temos a planta." Por 3 meses, vivi uma vida dupla. Para Juliana, eu era o marido distante e culpado de sempre, tentando compensar minhas ausências com presentes e promessas vagas. Para mim mesmo e para o Dr. Monteiro, eu era um estrategista, construindo um caso tão hermético que não deixaria espaço para mentiras, manipulações ou para ela se fazer de vítima. Eu a observei gastar meu dinheiro com uma imprudência crescente, cada compra um prego a mais em seu próprio caixão financeiro. A bolsa de grife de R$ 15.000, o relógio de luxo para Ricardo, a viagem de fim de semana de spa para Campos do Jordão, que, coincidentemente, ocorreu na mesma data de um torneio de tênis em que Ricardo estava competindo. Eu tinha todos os recibos. A parte mais difícil foi manter a fachada. Houve momentos em que a vontade de jogar a verdade na cara dela era quase insuportável. Principalmente quando ela se sentava à mesa de jantar, suspirando sobre como se sentia financeiramente insegura, apesar de seu estilo de vida luxuoso, e sugeria que eu deveria colocar mais ativos em seu nome por segurança. "Você sabe, André", disse ela uma noite mexendo o vinho em sua taça. "Se algo acontecesse com você, eu não saberia como sobreviver. Tudo está em seu nome. Talvez devêssemos criar uma conta conjunta para investimentos, algo que eu possa gerenciar." Eu quase ri. Ela não estava preocupada com a sobrevivência dela. Ela estava tentando facilitar o roubo. "É uma boa ideia, querida. Vamos conversar sobre isso depois que o projeto Ferraz for finalizado." Eu respondi, minha voz um poço de calma. O Dr. Monteiro estava maravilhado com a quantidade de provas que tínhamos. "Em 25 anos de prática", ele me disse, "eu nunca vi uma parte se auto-incriminar com tanto entusiasmo. Ela não está apenas lhe dando a corda para se enforcar, André. Ela está trançando a corda, testando o nó e chutando a cadeira para você." A estratégia que ele delineou era brutal em sua simplicidade. Não iríamos para a briga. Não haveria acusações no tribunal. Iríamos apresentar a Juliana, em particular, um resumo inegável de suas ações. Iríamos oferecer a ela um acordo de divórcio que era tecnicamente justo sob a lei, mas que a despojaria de todo o luxo ao qual ela havia se acostumado. Sem pensão alimentícia exorbitante, sem metade da minha empresa, sem a casa. A casa estava em meu nome, comprada antes do casamento, embora amplamente reformada com o dinheiro que ganhei depois. A lei estaria do nosso lado, especialmente considerando o que o Dr. Monteiro chamou de dissipação de patrimônio conjugal. O dinheiro que ela gastou com seu amante. A armadilha estava montada. Cada peça estava no lugar. Tudo o que eu precisava era que ela desse o passo final. E naquela noite, exausta e triunfante pelo meu sucesso no projeto Ferraz, ela o deu. Ela me entregou a arma carregada, sem perceber que eu já tinha um arsenal inteiro apontado diretamente para o seu futuro cuidadosamente planejado. A semana que se seguiu à sua declaração de divórcio foi uma obra-prima de manipulação da parte dela. Ela alternava entre crises de choro, onde lamentava o fim do nosso amor, e explosões de raiva, onde detalhava todas as minhas falhas como marido. Ela contou a todos os nossos amigos em comum a sua versão da história. A esposa negligenciada, forçada a encontrar consolo em outro lugar por um marido viciado em trabalho e emocionalmente indisponível.
Eu me tornei o vilão em uma narrativa que ela tecia com a habilidade de uma romancista. Eu deixei. Eu não contestei as histórias, não retornei as ligações preocupadas dos amigos que ela havia envenenado contra mim. Eu permaneci em silêncio. Um silêncio que ela interpretou como culpa e fraqueza. O André está arrasado, claro. Eu a ouvi dizer ao telefone para sua mãe. Ele sabe que a culpa é dele. Acho que ele vai me dar tudo o que eu pedir, só para aliviar a consciência. Finalmente, uma semana depois, ela me enviou uma mensagem de texto. Acho que devemos nos encontrar para discutir os termos. Em casa. Será mais civilizado. Civilizado. A ironia era tão espessa que eu podia sentir o gosto. Concordei. Cheguei em casa pontualmente às 7 da noite. Ela havia preparado o cenário perfeitamente. Velas acesas, uma música suave tocando, 2 taças de vinho servidas. Ela usava um vestido de seda branco, uma imagem de pureza inocente. André. Ela começou com a voz suave e cheia de uma falsa melancolia. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Eu quero que isso seja o mais indolor possível. Para nós dois. Eu me sentei no sofá oposto, deixando um espaço deliberado entre nós. O que você tem em mente, Juliana? Ela pegou um bloco de notas. Ela tinha uma lista. Era audaciosa. Ela queria a casa, uma pensão alimentícia que era mais do que o salário de um executivo sênior, metade da minha empresa, e como um golpe final, o carro que eu havia comprado para o meu próprio aniversário no ano anterior. Acho que isso é justo, disse ela, considerando os anos que dediquei a esta família e o sofrimento emocional que sua negligência me causou. Eu a deixei terminar. Quando ela finalmente pousou o bloco de notas, olhou para mim, esperando minha capitulação. Em vez disso, eu me inclinei e peguei minha própria pasta na maleta que trouxe. Sua proposta é interessante, Juliana, mas acho que a minha é um pouco mais baseada na realidade. Abri a pasta e deslizei um único pedaço de papel sobre a mesa de centro. Não era um documento legal. Era uma transcrição. Ela franziu a testa pegando o papel. O que é isso? É uma conversa, eu disse calmamente. De 17 de abril, às 14h32. Eu acredito que as palavras são suas. Depois que o André fechar o projeto Ferraz, vou convencê-lo a me dar um investimento para uma nova galeria de arte. Podemos usar o dinheiro para dar a entrada em um lugar nosso. A cor desapareceu do rosto de Juliana. Ela olhou do papel para mim, a boca ligeiramente aberta. O choque em seus olhos era visceral. Como ela gaguejou. As câmeras são notáveis, não são? Continuei, meu tom ainda perfeitamente nivelado. Especialmente as que têm áudio de alta fidelidade. Elas capturaram tudo, Juliana. Cada visita de Ricardo, cada gole do meu uísque, cada beijo no sofá que eu paguei, cada palavra. Deslizei outra folha para ela. Desta vez, um extrato de cartão de crédito com as despesas no hotel de luxo e a viagem a Campos do Jordão circuladas em vermelho. E os recibos. Eles também contam uma história fascinante. A história de como você gastou mais de R$200 mil do nosso patrimônio conjugal com seu amante nos últimos 6 meses. As mãos dela tremiam. O rosto, antes uma máscara de controle, agora estava se desfazendo em pânico. Você não pode, ela sussurrou. Eu posso. E eu fiz. Levantei-me e caminhei até o bar, servindo-me de um copo d'água. O Dr. Carlos Monteiro, meu advogado, tem um arquivo digital com mais de 80 horas de vídeo e áudio, junto com um dossiê financeiro completo de suas atividades extracurriculares. Ele descreve o caso como hermético. Virei-me para encará-la. Ela parecia pequena e encurralada. A vítima trágica havia desaparecido, substituída por uma golpista pega em flagrante. Então aqui está a minha proposta, eu disse. Minha voz finalmente permitindo um toque de gelo. Você vai assinar o acordo de divórcio que o Dr. Monteiro preparou. Você sairá deste casamento com seus pertences pessoais e nada mais. Nenhuma casa, nenhuma empresa, nenhuma pensão alimentícia. Você renunciará a qualquer reivindicação futura sobre meus ativos. Em troca, essas gravações embaraçosas permanecerão privadas, vistas apenas por mim, por você e por nossos advogados. Eu fiz uma pausa deixando o peso das minhas palavras assentar. No entanto, se você contestar isso, se tentar lutar por um único centavo a mais,
Então o escopo da descoberta legal se ampliará. O Dr. Monteiro será forçado a apresentar as gravações como prova em um tribunal aberto. E eu não tenho certeza de como a sociedade paulistana, ou sua mãe, reagiria ao vídeo de você e Ricardo zombando de mim enquanto planejavam roubar meu dinheiro. Ela desabou em lágrimas, mas desta vez eram reais. Eram as lágrimas não de tristeza, mas de derrota total e absoluta. A grande atriz havia sido retirada do palco. A cortina havia caído sobre seu pequeno teatro de mentiras. E no silêncio que se seguiu, o único som era o de sua ruína. O silêncio em nossa casa, que antes era pesado com tensão não dita, agora era oco, preenchido apenas pelo eco da verdade exposta. Juliana não lutou. Não havia luta para ter. No dia seguinte, ela se encontrou com seu advogado, que após uma breve conversa com o Dr. Monteiro e, presumo, uma rápida visualização de um trecho das evidências, aconselhou-a a aceitar o acordo sem contestação. Ela assinou os papéis em silêncio, no escritório do Dr. Monteiro, evitando o meu olhar. Vê-la assim, despojada de sua arrogância, não me trouxe alegria. Trouxe uma sensação sombria de finalidade, como fechar a porta de um prédio condenado. Ela se mudou uma semana depois, levando suas roupas de grife, suas joias e sua coleção de arte. O caminhão de mudança parecia obscenamente pequeno em comparação com a vastidão da casa que ela estava deixando para trás. Ricardo, o instrutor de tênis, desapareceu de sua vida quase tão rapidamente quanto o dinheiro. Uma vez que ficou claro que a galeria de arte e o futuro luxuoso não se materializariam, sua afeição evaporou. Ouvi por meio de um conhecido em comum que ele havia se mudado para o Rio, em busca de outra cliente rica para treinar. A vida de Juliana mudou drasticamente. Ela foi forçada a alugar um pequeno apartamento na Zona Leste e, pela primeira vez em uma década, a procurar um emprego de verdade. A mulher que reclamava da exaustão de um dia de compras agora enfrentava a realidade de um trajeto diário no metrô e um salário modesto. Nossos amigos em comum, ao perceberem a verdadeira natureza da separação, lentamente se afastaram dela. A história da esposa sofredora não se sustentava contra os sussurros da verdade. Quanto a mim, a liberdade foi desorientadora no início. Por anos, meu trabalho havia sido impulsionado pela meta de prover para ela. Sem essa meta, eu tive que redescobrir meu próprio propósito. Mergulhei ainda mais na Santos Arquitetura, mas desta vez, a paixão era diferente. Não era sobre ganhar dinheiro, era sobre criar. Comecei a aceitar projetos mais desafiadores e artisticamente gratificantes, aqueles que eu havia adiado porque não eram lucrativos o suficiente. Redescobri velhos hobbies. Tirei o pó da minha velha câmera fotográfica e comecei a passar os fins de semana explorando a arquitetura colonial de cidades do interior. Comecei a reconectar-me com amigos que eu havia negligenciado, homens e mulheres cujas vidas não giravam em torno de status e aparências. 6 meses após o divórcio, eu estava em uma pequena cidade em Minas Gerais, fotografando uma igreja barroca do século XVIII, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendi. André? A voz era hesitante, quase irreconhecível. Era Juliana. Houve uma longa pausa. Eu só queria dizer que sinto muito, disse ela, as palavras soando estranhas e forçadas. Eu estava errada. Eu destruí tudo. Eu ouvi. O som do vento assobiando ao redor da praça da igreja preenchendo o silêncio. Eu não senti raiva, nem pena. Eu não senti quase nada. Eu sei, Juliana. Eu disse finalmente. Desejo-lhe o bem. Adeus. Desliguei antes que ela pudesse responder. Não por maldade, mas porque a conversa não era mais necessária. A história dela não era mais a minha história. Naquela noite, sentado na varanda de uma pousada simples, olhando para as estrelas sobre as montanhas, refleti sobre a jornada. A dor da traição havia sido imensa, uma ferida profunda que eu pensei que nunca cicatrizaria. Mas com o tempo, ela se transformou em algo inesperado. Clareza. Eu aprendi que o sucesso não se mede pela metragem quadrada de uma casa ou pelo limite de um cartão de crédito. Aprendi que a verdadeira parceria é construída sobre respeito mútuo e sonhos compartilhados, não sobre sacrifício unilateral. E, acima de tudo, aprendi que a pessoa mais importante para a qual você deve construir uma vida bonita e sólida
É você mesmo. O trabalho duro que me custou meu casamento, no final, foi o que me salvou. Não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ele me deu a disciplina, o foco e os recursos para me proteger e, eventualmente, para me libertar. Juliana me acusou de viver para o meu trabalho. Talvez ela estivesse certa. Mas o que ela nunca entendeu é que meu trabalho não era apenas sobre construir edifícios, era sobre construir a mim mesmo. E essa é uma estrutura que nenhuma traição pode demolir. Agora me diga, o que você faria se estivesse na minha situação? Você acha que a forma como lidei com a traição da minha esposa foi justa, ou eu deveria ter sido mais brando? A vingança calculada foi a resposta certa para a manipulação emocional dela? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa e não se esqueça de dar uma nota de 1 a 10 para esta história, para que eu possa trazer mais narrativas que te interessem. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente aqui. Aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.